Prazer imenso tê-los aqui. Tá chegando a Yara, daqui a pouquinho o pessoal vai chegando. Então, hoje a ideia é que a gente fale, né, sobre relacionamento de casal, sobre sexualidade, sobre a ótica aí das constelações familiares, das novas constelações. Fico muito honrada de estar compartilhando com vocês, pelo menos uma parte desse conhecimento. Espero que seja útil para vocês de alguma forma. Quando a gente fala de sexualidade, eu realmente fico muito feliz de termos aqui uma representação masculina, enquanto uma, mas que representa muito, com certeza, porque quando a gente fala, né, esse termo de sexualidade, muitas vezes parece que há um conflito, né, entre homens e mulheres. Inclusive, Bert Hellinger, né, ele fala muito que a paz no mundo começa no coração da mulher, e a gente acha essa frase, às vezes, até meio machista, né, quando escuta como assim, a questão é com a mulher, o que que a mulher tem, então, o que que é o negócio com ela. Mas existe, né, aí um contexto histórico, inclusive, que nos ajuda com que a gente possa observar essa verificação que ele faz, essa verificação que Bert Hellinger faz. Então, acho interessante a gente começar por aí, esse assunto, né? Vou precisar conduzir vocês um pouquinho na história, tá? Não me levem a mal se a gente for um pouquinho para a antiguidade, só aí até uns 15 mil anos antes de Cristo, para que a gente possa só começar um pequeno contexto com vocês, mas que eu acho muito interessante, de que, como tudo na vida, né, nós somos influenciados por um campo de informações, por um inconsciente coletivo, que é familiar, que é cultural, que é social. E a sexualidade é uma das coisas que está dentro desse campo de informações. A forma que nós olhamos, que nós vivenciamos, que nós nos permitimos, tem uma série de influências que vêm desses campos. E se a gente for dar uma olhadinha, né, na história, rapidamente, muito rapidamente, prometo, mas aí, 15 mil anos antes de Cristo, aproximadamente, era onde se viviam em comunidades. Comunidades quer dizer, não existia uma diferenciação hierárquica entre sexos. Ali simplesmente tudo era compartilhado. Homens e mulheres tinham relações poligâmicas. Isso quer dizer o quê? Vários homens se relacionavam com várias mulheres e não havia nenhum tipo de posse. As crianças também eram criadas em meio a essas comunidades sem uma necessidade de pertencerem somente a um ou ao outro pai ou outra mãe. Quando uma mãe não tinha possibilidade de amamentar um filho, naturalmente uma outra mãe vinha e amamentava aquela criança. Quando alguém estava responsável por fazer esse processo de coleta, de divisão, não se tinha algo relacionado com eu só vou coletar aquilo que for suficiente para o meu grupo, ou para a minha família. Era para todos, tudo era para todos, absolutamente tudo era para todos. Isso quer dizer que os níveis, né, de ocitocina, de adrenalina, principalmente de ocitocina, quando a gente fala, né, serotonina, esses hormônios aí da felicidade, eram muito elevados. E quando inicia o processo da agricultura, é onde marca na humanidade a mudança em termos de muitas coisas, sobretudo em termos de posses, né? Então, quando a agricultura inicia essa questão das posses, da divisão das terras. Peraí, mas o que isso tem a ver com sexualidade? Tem muito a ver, porque a partir daí os homens eles começam a sair, as terras começam a ser divididas e começa a existir uma preocupação com as heranças. As heranças, nenhum homem começou mais a querer, né, achar interessante a ideia de poder dividir as suas terras com filhos que poderiam ser bastardos. E então as mulheres começam a entrar, né, neste contexto, a preocupação. Será que aquela mulher ela vai realmente se manter fiel por conta de uma questão de heranças, por conta dos filhos, daquilo que vai ser deixado ou não? E aí a gente inicia, né, toda uma viagem histórica, né, que a gente chama de patriarcado também, que inicia antes disso, mas que em relação à sexualidade tem um marco, um antes e um depois. Então começa a existir uma série de repressões, né, quanto à sexualidade, quanto ao desejo, quanto à liberdade de expressão da sexualidade, que é levada adiante, né, de diferentes formas, falando especificamente aqui no Ocidente, né, que teve essa influência muito forte. Então, hoje, né, a gente vê que hoje ainda existe muito fortemente
nas mulheres esse lugar de perda de liberdade, de expressão, esse lugar de... Até as mulheres mesmo dizem, não, mas é falta de desejo mesmo, eu não tenho desejo mesmo, eu tenho vontade mesmo. E muitas mulheres se encontram nesse lugar de realmente acharem que não têm o desejo, acharem que isso já não faz parte da sua vida, considerarem que a sexualidade ela está relacionada com os órgãos genitais e que isso precisa ter a presença de um homem. Então, o nível de conhecimento que a gente tem, ele influencia demais pelo quanto a gente sente liberdade de poder explorar um pouco mais, de poder avançar um pouco mais. É muito comum que as mulheres, inclusive, não tenham conhecimento sobre o próprio corpo, não saibam exatamente como é o próprio corpo. Tem um termo que a gente usa, a espelhoterapia. Então, de ir na frente do espelho, de realmente olhar e conhecer o seu próprio corpo. É muito difícil que a gente vá sentir segurança com algo que a gente não conhece, segurança com algo que a gente não domina. Tinha uma professora na faculdade que ela dizia: você quer se sentir segura? Estuda. Você quer se sentir segura? Saiba do que você está falando. E a gente sabe que isso, né, tem relação com muitas áreas da vida. Para a gente se sentir segura, preparando um prato gostoso para alguém, a gente precisa ter conhecimento sobre aquilo. A gente precisa saber quais são os ingredientes, a qualidade daqueles ingredientes, como que a gente prepara aqueles ingredientes. A gente precisa ter esse conhecimento. Mas muitas vezes, com relação ao nosso corpo, nós não temos. Por quê? Porque já existe muito fortemente isso em termos culturais. Em termos culturais, a sexualidade faz parte, o sexo faz parte da relação de casal. E o Bert Hellinger dizia que não é só o sexo que faz parte da relação de casal, mas o sexo, a sexualidade, eles são a base da relação de casal. O Bert Hellinger também observava que homens e mulheres que escolhem permanecer juntos por outro fator que não seja a sexualidade, que é uma relação fadada ao fracasso, uma relação fadada ao fracasso que pode chegar a uma separação ou não, mas não existe um grau de vinculação, de profundidade entre esse casal. Então, a sexualidade, ela abrange mais do que somente o sexo, mas ela abrange aquilo que é erótico, ela abrange a sensualidade, ela abrange a sensibilidade, ela abrange vários aspectos, né, que estão além simplesmente, né, dos órgãos sexuais, é a base da relação de casal. E muitas vezes a gente escuta isso e parece que ressona meio, não desce direito, tem alguma coisa que não faz sentido, mas é porque justamente a gente ainda se encontra num campo de muita lealdade com relação às dores do passado, que podem ser nossas e podem ser de outras mulheres do nosso sistema. Muitas vezes as mulheres se encontram em momentos onde elas não conseguem olhar para a sua sexualidade por conta de disfunções que elas podem estar passando. Então, muitas vezes a falta de libido, ela não está simplesmente relacionada ao fato da mulher não se conhecer, mas pode estar relacionada a uma variação hormonal, como, por exemplo, quando a mulher se encontra na menopausa, como, por exemplo, quando a mulher está passando por uma fase de amamentação, como, por exemplo, pode haver também alguma questão de disfunção no próprio corpo, vaginismo nos homens, pode acontecer ejaculação precoce, uma série de outras questões que são parte da biologia, que fazem parte ali da biologia. E por não haver uma abertura, um conhecimento, é como que eu crio simplesmente uma imagem de mim mesma sobre a sexualidade e permaneço naquele lugar. E permaneço naquele lugar no tempo. E me adapto e me acostumo com a forma que a sexualidade é iniciada na relação de casal. Mesmo que não esteja satisfeita, mesmo que não esteja realizada, mesmo que muitas vezes a gente entra em contato com o ato sexual, com a consumação do amor sem desejo, sem querer estar ali. E isso é um ato é uma falta de respeito por nós mesmos. É uma falta
com nós mesmos, estarmos nesse lugar de vivenciarmos a sexualidade sem o devido respeito que ela merece. Também, os homens aqui, eles vivenciam hoje, né, na nossa era, um lugar de muita delicadeza, de muita dificuldade também, porque existe um nível de pressão em cima dos homens que é muito grande. Então, se criou um conceito, um folclore acerca da sexualidade. Um desses folclores é que o homem precisa satisfazer a mulher. É que o homem é que precisa dar o prazer para a mulher. É que a mulher só pode alcançar o prazer através do homem ou daquilo que o homem faz. E isso para o homem também é um lugar de pressão que é muito grande. Então não existe, e é o que? É um folclore, é um mito. Então, muitas vezes, as mulheres também, elas estão num lugar que a gente considera perpetrador sem dar-se conta disso. Aquilo que desperta muitas vezes o desejo sexual na mulher é aquele homem que tem a energia masculina. Então, Bert Hellinger dizia: qual é o encontro sexual que realmente é uma consumação de amor e uma conexão para o casal? É quando o homem está na esfera do pai, tomou o seu pai, e quando a mulher está na esfera da mãe, tá? Tomou a mãe, ela tomou o feminino. Aqui sim é um homem e uma mulher que se encontram desde esse lugar, homem e mulher, não é desde um lugar disfuncional de o filhinho da mamãe ou a filhinha do papai. É um homem que não respeita a mulher e é uma mulher que, na verdade, está buscando o pai dentro dessa relação. Muito possivelmente uma mulher que entra na relação sem um nível de desejo muito grande, porque a gente não costuma ter tesão pelo pai, né? Então, a mulher que ela está muito fortemente vinculada aqui, a filhinha do papai, ela comumente não tem desejo dentro da relação de casal, a não ser que ela viva uma energia incestuosa. Através das próprias fantasias sexuais, a mulher consegue identificar isso. Então, que ela viva dentro da relação de casal esse lugar disfuncional. E o homem é a mesma coisa. O homem que está na esfera da mãe, ele não tem o respeito pela mulher. Aquele homem que muitas vezes só está preocupado no próprio prazer, naquilo que para ele é importante, naquilo que para ele é o tempo dele, e não consegue olhar que essa mulher está numa harmonia, homem e mulher. Quando o homem se responsabiliza, né, em estar aqui na esfera do pai, tomar o masculino, a mulher se responsabiliza em estar na esfera da mãe, tomar o feminino, aqui se encontra um homem e uma mulher, que é aquilo que a gente chama, então, puxa, aqui é a consumação do amor. Aqui é a consumação do amor. Quando a gente fala de sexualidade, a gente fala de vontade de viver. Quando a gente fala de sexualidade, a gente fala de energia de vida. Energia de vida é uma energia que nos coloca em contato com a vida, que nos dá vontade de viver. Uma outra frase que o Bert Hellinger dizia é: aquela pessoa que priva o outro da sexualidade tem que permitir que o outro vá embora. Tem que permitir que o outro saia, porque está tirando a dignidade do outro e tirando do outro a oportunidade de viver, está tirando vida do outro. Então, tem questões muito profundas aqui acerca da sexualidade. Quando a gente também, puxa, não está em contato com a sexualidade, não tem desejo com a sexualidade, não quer saber da sexualidade, é muitas vezes porque nós estamos muito emaranhados com o passado. Nós estamos, muito possivelmente, num caminho de morte, num caminho que está voltado para o passado, num caminho que está em contra a vida. Porque viver é algo que viver não é simplesmente sobreviver. Viver, ele tem junto uma energia, tem junto uma alegria, tem junto um estado de ânimo que é totalmente coerente e compatível com a energia sexual, com a energia criativa. Então, a gente começa a ver, puxa, mas como que a gente poderia começar, de repente, a despertar um pouco mais esse desejo, essa vontade de viver? Eu diria que primeiro é a gente saindo daquele lugar, né, falando aqui, principalmente no grupo de mulheres, mas aproveitando aqui também a presença do Fabian e de outros homens que podem vir assistir. É cada um poder se responsabilizar pela própria sexualidade. É cada um poder olhar, puxa, hoje qual é o valor, ou qual é o olhar e a
importância que eu dou para a sexualidade. Essa é a mesma importância que você dá para a vida. Logo, essa é a mesma importância que você dá para sua mãe. Sexualidade para mulher e mãe tem uma vinculação muito grande. A mulher que não toma a mãe, ela perde muitas vezes esse contato com a sexualidade saudável, com essa sexualidade que te conecta com a vida, essa sexualidade que te possibilita mais vida. Embora qualquer tipo de sexualidade é pro mais. Qualquer tipo de sexualidade é pro mais. Tem uma frase que também o Bert Hellinger fala assim, que o espírito, ele está na carne. O espírito, ele está na carne. Porque na carne, que é onde a gente vive muito fortemente esse instinto que nós temos, e dentro desse instinto, a sexualidade, é ali que acontece muitas vezes essa conexão com o algo maior, essa conexão com o divino. E não existe uma relação sexual que não seja sagrada. Não existe uma relação sexual que não seja sagrada. Muitas vezes nós excluímos da nossa vida, do nosso passado, relações sexuais que não foram tão satisfatórias, parceiros que não foram tão beneficiosos, a gente considera depois, né, para a nossa vida. Mas tudo foi como precisou ser. Na verdade, tudo foi como precisou ser. E toda relação sexual é sagrada. Todas as exclusões que nós realizamos com vinculação à sexualidade, elas se tornam passivos que a gente vive no presente. Então, emoções bloqueadas, traumas passados que nós vivenciamos com relação à sexualidade e não conseguimos integrar, isso se torna um passivo. Uma das coisas que inibem a libido, inibem o desejo, inibem a vontade de se aprofundar numa nova relação. Inibem nós estarmos nesse lugar de igual para igual, junto com o parceiro. Então, é muito importante que a gente olhe e que a gente tome no nosso sistema, para que a nossa sexualidade, o nosso relacionamento flua melhor. Os pai e mãe, os dois, ambos, mas que a gente dê à mulher uma missão especial para se manter nessa esfera da mãe, para se manter nessa esfera do feminino. Bert Hellinger dizia, puxa, a mulher que se mantém na esfera do feminino, ela é muito atraente. Ela é muito atraente para o homem. Ela se torna uma mulher muito atraente. O homem que se mantém na esfera do masculino, ele se mantém muito atraente para a mulher. A mulher, inclusive, fala, né, muitas vezes abertamente, eu vou falar uma frase aqui, pode parecer meio grotesca, mas é o quê? A gente quer o mecânico na cama, né? Então, diz assim, a gente quer o homem que está na esfera do masculino. Esse é o homem que inspira, esse é o homem que dá o desejo na mulher. Mas, muitas vezes, depois, o que a mulher faz? Ela deseja esse homem masculino na cama, mas ela deseja o homem feminino no dia a dia. Então, ela deseja o homem masculino na cama, mas depois ela deseja aquele homem que ajude a limpar a casa, que ajude a fazer as coisas, que ajude a fazer isso, ajude a fazer aquilo, e que esse homem vá se tornando feminino depois em outras áreas. Por que eu falo isso? Porque o homem não pode ajudar a mulher? Não, tem nada a ver com isso. Dizendo por uma questão de energia. Que muitas vezes a mulher deseja um homem masculino, mas num momento específico, e exclui essa masculinidade em outros momentos. E exclui e despreza esse masculino em outros momentos. E isso vai gerando desequilíbrios muito grandes dentro da relação. Quando a gente vive uma relação de casal com o intuito de mudar o outro, a gente já está numa relação que se não está passando por uma crise, vai passar. Se não está passando por uma crise, vai passar. Porque quando a gente deseja aqui mudar o outro, quer dizer, eu não consigo dizer para o outro, eu te amo como você é. Eu assinto a você como você é. Como você é. Sempre que eu quero que o outro seja diferente, que o outro mude, que o outro tenha algum processo de transformação, eu aqui justamente limito que isso aconteça. Limito que isso aconteça. Então, a gente sempre olha aqui, primeiro para dentro. Primeiro para dentro.
Hoje, como está a relação de casal? Hoje eu me responsabilizo 100% pelos 50% que correspondem a mim? Ou não? Eu ainda vivencio a minha relação de casal culpando o outro, desejando a mudança do outro, achando que se o outro fosse diferente, se o outro fizesse diferente, seria melhor. Muitas vezes a gente se pega botando o outro para fora de casa e não se dá conta que faz isso no dia a dia, através dos olhares, através dos pensamentos, através da forma que a gente está vivenciando no dia a dia essa relação. E a sexualidade é uma das coisas que ela muitas vezes, por primeiro, é aquilo que sinaliza. Quando ocorre aquele afastamento com relação à sexualidade, opa, aconteceu alguma coisa aqui. Quem geralmente faz isso é a mulher. Quem geralmente faz isso é a mulher. Então, acontece alguma coisa, a primeira coisa é o afastamento com relação à sexualidade. Parece que a mulher precisa se proteger. Por quê? Porque aqui já existe no inconsciente a ideia de que a sexualidade mais é para o homem do que para a mulher. Que a mulher vivencia mais a sexualidade na relação de casal para o homem do que para ela mesma. Não é sempre assim, não é em todos os casos assim, mas em muitos casos é isso que acontece. E quando a mulher se distancia sexualmente, ela coloca como se ela quisesse penalizar aquele homem. Ela coloca aquele homem no lugar como se ela quisesse colocar ele sob colocar aquele homem como que num período para ele ficar recluso, para ele ser excluído, para ele vivenciar um lugar aonde ele está sendo desprezado. E isso a gente não percebe, mas existe aqui uma crueldade acontecendo. Existe aqui uma crueldade acontecendo. A gente não imagina o quanto a energia do desprezo ela é destrutiva. A energia do desprezo é uma energia assassina desde as novas constelações. Então, muitas vezes a gente olha a agressividade só desde um lugar de violência explícita. Mas a violência implícita, ela é tão destrutiva quanto para o ser humano e para as relações. E aonde há o desprezo, há a energia assassina, uma energia agressiva naquele contexto, naquela atmosfera. Então, muitas vezes o homem, o masculino aqui, né? O homem, ele aprendeu a expressar muitas vezes as suas dores ou as suas, me fugiu a palavra, quando a pessoa não está satisfeita, as suas insatisfações através da agressividade. E a mulher aprendeu a expressar muitas vezes as suas dores e também a sua insatisfação através do desprezo silencioso, através do silêncio. E esse silêncio, com esse desprezo, ele é tão destrutivo quanto aquela violência explícita que vem no homem. Então, a partir daqui, a gente começa a ver quanta coisa que envolve essa relação, quanta lealdade que existe aqui, quanta dor que é expressa também na relação de casal e que impacta diretamente na questão da sexualidade, quanto a visão sobre a sexualidade é deturpada. Quantas vezes a gente usa a sexualidade como forma de manipulação? Se usa a sexualidade como objetivos que não são vivenciar a energia de vida, sentir a energia de vida, nos sentirmos em contato com a vida. A sexualidade entra num jogo dentro da relação de casal. E quando a gente não tem essa percepção, e é a grande maioria das vezes, que a gente não tem essa percepção da sexualidade como, puxa, isso é uma energia de vida. Sexualidade é energia de vida. Como eu posso começar a me relacionar melhor com essa energia de vida? Como eu posso me abrir para essa energia de vida? E isso não tem relação com o outro. Isso não tem relação com o outro. Por mais que a gente esteja na relação de casal, a sexualidade de cada um, ela é única. E ela é vivenciada desde os meus aspectos de aquilo que eu permito para mim. E o homem é a mesma coisa, em termos de erotismo, de sensualidade, de sensibilidade e também de sexo propriamente dito.
Mas como que eu considero esses fatores na minha vida? Eu vejo isso como algo importante para mim ou não? A gente não se dá conta, mas a gente descarrega esse desejo, essa energia pulsante de vida em muitas outras coisas no nosso dia a dia. As mulheres muitas vezes dizem, eu não tenho desejo sexual. Mas ela dissocia aqui. Esse desejo sexual está sendo suprimido por um outro hábito que essa mulher direciona. Porque talvez para o sistema dela, a sexualidade tenha sido muito reprimida. Para essa mulher, a sexualidade, o sexo foi algo que foi recebido como uma herança muito negativa. De mulheres que podem ter sido violentadas, de mulheres que tiveram relações muito violentas, de mulheres que foram muito submissas, de mulheres que foram muito humilhadas. E essas mulheres guardam isso, trazem isso mais ou menos consciente. E na sua vida, uma forma de ser leal ao sistema é suprimir a sua sexualidade, é não vivenciar um lugar de desejo, é não permitir que essa energia de vida se expresse no seu dia a dia. E isso vai acontecendo de diferentes formas. Então, às vezes a mulher diz, não, mas eu não tenho libido, mas ela tem um hábito específico que é aquilo que é como se fosse a muleta, é a válvula de escape. Para algumas mulheres, é a comida, é o doce, é a academia, é não sei o quê, é a novela, é a série. Então, a mulher direciona esse lugar, direciona um hábito que para ela sirva como se fosse, entre aspas, um descarrego. Um descarrego. Porque muitas vezes o quê? O que acontece com o homem e a mulher? Geralmente o sexo é aquilo que fica por último. A sexualidade é aquilo que fica por último. A pessoa acorda, vai trabalhar, tem toda a questão da casa, organização, filhos, isso. E lá no final é que a sexualidade aparece. Então, lá no final, muitas vezes, a pessoa só quer dormir mesmo. E aí, chegou de noite, ela vai para a cama, não quer saber nada disso de sexualidade. Mas por quê? Porque já existe aí a sexualidade num ranking que está lá embaixo. Então, dentro da relação de casal, Bert Hellinger diz, não, a sexualidade é o primeiro. É o primeiro. Quando a sexualidade está alinhada entre homem e mulher, o amor acontece. Antes a sexualidade e depois o amor. Porque esse amor que provém desse encontro, da consumação dessa sexualidade, quando a gente fala, puxa, se essa sexualidade for do homem que está na esfera do masculino e da mulher que está na esfera do feminino, uau, vai ser uma bonita sexualidade. E a partir daqui, é a consumação do amor. Então, a sexualidade é a consumação do amor. E aí, puxa, o que pode estar acontecendo aqui? A gente fala sexualidade, consumação do amor, conexão, profundidade, tudo isso é verdade. E tudo isso está aconteceu em todas as nossas experiências sexuais. Todas as experiências sexuais que nós tivemos, nós temos um vínculo, que desde as palavras de Bert Hellinger, um vínculo eterno nessa experiência com essa pessoa. Então, todas as pessoas que nós tivemos uma experiência sexual, nos mantemos vinculados com ela. Por isso que muitas vezes experiências sexuais traumáticas, experiências sexuais difíceis, dolorosas, que muitas mulheres podem ter passado, inibem que elas possam viver hoje uma sexualidade saudável, porque existe internamente uma exclusão, que não é uma exclusão que fica só com aquela pessoa, com aquele fato, com aquilo que aconteceu, como se isso já não fosse suficiente. Mas tudo aquilo que eu vivencio a partir do lugar que é, não quero mais vivenciar isso, eu reproduzo mais disso na minha vida. Então, a mulher mesmo passa por um processo de fechamento. Quando ela diz, não, isso eu não quero mais vivenciar, ela já se fecha. Uma parte dela já se fechou. Algo dentro dela, ela já não se permite como uma medida de segurança para aquilo não acontecer mais. E tudo aquilo que a gente impõe de limites, a gente não consegue viver de uma forma leve, profunda, tranquila, porque uma parte de mim sempre precisa estar alerta para me defender caso precise, mesmo que a situação seja outra, o contexto seja outro, o parceiro seja outro, essa parte minha que está em alerta por conta do medo de aquilo que já aconteceu, o famoso gato escaldado, né, que tem medo, não permite
que se vivencie desde um lugar de liberdade, de leveza, de profundidade, aquilo que está acontecendo aqui. Então, acho muito relevante a gente poder observar essas questões de sexualidade. Como, em que lugar hoje eu considero que a sexualidade está, em termos assim de ranking, para minha relação de casal, para quem está em relação de casal e para quem não está também. E para quem não está também, porque sexualidade é energia de vida e ela não é só vivenciada, vivida, sentida para quem está dentro de uma relação. Isso é só uma crença. A gente pode vivenciar essa energia sexual com toda o seu poder, vamos dizer assim, estando numa relação ou não, porque isso é algo que depende de nós. A partir do momento que eu me abro para ter o conhecimento sobre o meu corpo, para saber, puxa, quais são as partes do meu corpo? Quais são as partes que me dão prazer? Quais são as partes que eu gosto de tocar? Como é que eu estou constituída? Como que eu me olho no espelho? Você se olha no espelho? Você já se olharam no espelho? Muitas vezes a resposta é não. Como ele no espelho? É pegar um espelhinho, ir lá, abrir a perna e olhar. Como é que você é? Como é que você é? Olhar, saber, você ter essa imagem de como você é aqui na tua mente uma coisa que gera uma abertura muito grande. O fato de já não ser desconhecido é algo que nos dá uma abertura muito grande. A partir daí eu observo, ok, e agora? O que realmente pode estar me incomodando acerca da sexualidade? Por que que a sexualidade ela não está no primeiro ranking para mim na relação de casal? Porque eu boto ela por segundo. Bom, vamos ver assim. Se é uma relação de casal onde tem filhos pequenos, é normal. Ah, né? Se é uma relação de casal onde os filhos são pequenos, até os 5 anos de idade, essas crianças elas entram na intimidade dos pais, elas fazem parte da intimidade dos pais. Então, até mais ou menos essa idade, a questão da sexualidade homem e mulher ela pode não ficar em primeiro lugar, ela pode não ficar em primeiro plano, ela pode sim vir depois, sobretudo se os filhos são bem pequenininhos. A partir dos 3, dos 4 aninhos, a mulher já vai voltando para esse lugar. E aí é importante, muito importante, a consciência nesse processo. Porque muitas vezes isso vira um padrão e os filhos ficam em primeiro lugar sobre a sexualidade o resto da vida. Os filhos são colocados nesse lugar aqui e a sexualidade vai indo para o segundo, o marido vai indo para o terceiro, ou para o quarto, quinto, sexto, e assim a gente começa a gerar desordem ao longo da nossa vida. Então, assim que esses filhos, principalmente a mulher já sai da fase da amamentação, ela já começa a entrar em contato com a libido de novo. Aos poucos, conforme a criança está crescendo, 3, 4 aninhos, é muito importante esse processo consciente da mulher ir voltando para esse lugar. Poder colocar de novo essa sexualidade no primeiro plano, para a própria mulher, para a relação, para ter energia, para vivenciar o dia a dia, para ter mais energia, para conseguir lidar mesmo com as missões do dia a dia. Muitas vezes a gente considera a sexualidade e o sexo como algo que tira energia, que não é algo que nos dá energia, mas tira energia. Parece que eu fico pior, eu fico mais cansado, já existe uma resistência muito grande. E tá ok, tá ok que seja assim. Mas a gente olha, por quê? Por que é assim? Tá ok no sentido, eu já não vou negar. Eu já não vou negar. Agora eu vou começar a reconhecer o que pode estar por trás disso. O que pode estar por trás dessa minha visão, dessa minha percepção sobre a sexualidade? Tem relação com a minha falta de conhecimento? Tem relação com alguma coisa que está me incomodando dentro da sexualidade e que eu ainda não quero assumir? Muitas vezes, sabe o que acontece com as mulheres? Uma sensação de ela já não ser tão desejável quanto antes, depois que ela tem um filho, porque ela tem a ideia de que ela tem um alargamento vaginal, de que ela já não tem tanta sensibilidade. E muitas vezes não é uma ideia, acontece mesmo. Uma falta de sensibilidade, uma falta a mulher vai perdendo muitas vezes, né, esse senso, essa autoestima, por estar passando por esse processo fisiológico. Só que por ela não assumir, ela tampouco faz nada para mudar aquilo. Então a gente vai entrando em caminhos que vão
sendo aquilo que, ao invés de uma coisa contribuir para a melhoria da outra, vai acontecendo o contrário. A mulher vai se fechando mais, vai se fechando mais, vai se fechando mais, vai se distanciando, o homem acaba acontecendo a mesma coisa, e vão surgindo diferentes tipos de crises dentro das relações. Então, vamos começar a olhar aonde eu coloco a sexualidade, em que ranking a sexualidade está hoje aqui. É muito interessante que a mulher, olha, com relação ao sistema, que a mulher passou a ter essa perspectiva do Bert Hellinger. A sexualidade é a base da relação de casal. Não é para o homem, é para o ser humano. É para o ser humano. A sexualidade é uma grande fonte de energia. Sexualidade é eu me permitir a sensualidade, o erotismo, a sensibilidade, a intimidade, o sexo propriamente dito. Então, é eu me permitir. E se eu não me permito, eu começo a ver, eu me permito o erotismo? Ou ainda existe uma crença de que isso é feio, de que eu não posso? Aqui tem muito a questão da cultura, aqui tem muito a questão da religião, aqui tem muito a questão da permissão. Eu me permito o erotismo na minha vida? Eu me permito a exploração da sensibilidade? E caso eu não tenha sensibilidade em alguma parte do meu corpo, mesmo na região genital, o que aconteceu? O que aconteceu? Por que essa parte, de repente, está adormecida? O que aconteceu? Porque quando a gente tem o conhecimento do corpo, da anatomia do corpo, mesmo em situações extremas, como meninas de determinadas tribos da África que têm o clitóris literalmente cortado por uma questão de cultura, ainda assim podem vir a sentir prazer. Porque o clitóris, por fora, ele faz parte de uma porção pequena, mas por dentro, ele é enorme. A anatomia interna do clitóris é muito grande. Então, ainda assim, a mulher pode sentir prazer. Então, eu olho, puxa, a questão de sensibilidade, o que aconteceu com essa sensibilidade? Tá, as tuas emoções, como estão as tuas emoções? Ai, como estão as tuas emoções? Se ainda existe, né, internamente, emoções de lealdade com as mulheres, de desprezos inconscientes, de cobranças, de dores, de mágoas com relação ao passado, com relação àquilo que aconteceu no passado, muito possivelmente essas emoções se sobrepõem à sexualidade, sobretudo se para você, né, ainda por uma questão cultural, familiar, a sexualidade ela não vem no primeiro ranking e na maioria das vezes para a mulher não vem. Para a mulher não vem. A gente vai, mesmo a nível de pesquisas que são feitas, 35, 36% das mulheres têm orgasmos na relação de casal. Então, são poucas as mulheres que, comparação, né, 100%, são poucas as mulheres que se permitem. O orgasmo não é aquilo que a gente precisa buscar, é aquilo que acontece dentro da relação de casal, sobretudo se as duas pessoas têm intimidade, liberdade para vivenciar. E claro que não é algo que tem que acontecer em toda a relação de casal, em toda a relação sexual, mas quando acontece, é algo maravilhoso. E às vezes é possível acontecer muitas vezes em uma mesma relação. Agora, não é eu me comparar, não é eu fazer nada, mas eu olho para minha hoje, a minha vida, a minha situação. E se não estou com um parceiro, será que sou prejudicada de alguma maneira com essa energia criativa, com essa energia sexual? Absolutamente não, porque não depende do outro. Agora, quanto você se permite deixar a sexualidade em primeiro plano, quanto você se permite conhecer o teu corpo, quanto você se permite sentir a tua sensibilidade, movimentar o teu corpo, reconhecer os teus medos, olhar e se responsabilizar pelas dores ou pelas emoções que ainda estão perpetuando, se sobrepondo sobre essa energia de vida. Por que Bert Hellinger fala tanto de tomar a mãe?
para a mulher em relação à sexualidade. Tomar a mãe é uma metáfora, porque tomar a mãe quer dizer, eu digo sim para toda a história das mulheres do meu sistema. Eu digo sim para toda essa história e já não tenho a necessidade de repetir ou pensar. A mãe, ela representa aqui como se fosse um grande arquétipo de purificação do nosso ego. Então, no momento que eu tomo literalmente a mãe com tudo aquilo que ela carrega, eu faço um processo de purificação interna, egóico, que é gigantesco. E fazendo esse processo de purificação, a gente se conecta de uma maneira muito natural com essa energia de vida, com essa energia criativa. A gente sente essa força chegando. E quando o homem é mais fechado a se abrir, ai, obrigada pelas perguntas, adorei. E quando o homem é mais fechado a se abrir para a sexualidade, então, o homem, a sexualidade, essa sexualidade do masculino, ela está muito relacionada com o pai. Ela está muito relacionada com o pai. Então, o homem que fica mais na esfera do masculino, ele desenvolve melhor a sua energia masculina. O homem que fica muito na esfera da mãe, ele pode vir a desenvolver mais a sua energia feminina. É aquele homem que ele é o fofinho de todas, mas no fundo ele não respeita a mulher. É aquele homem querido, é aquele homem que você olha, nossa, que amado, que querido, que simpático, aquele homem que toda mulher simpatiza. Mas que não tem aquela, sabe aquele quê, assim? A mulher e o homem sabem reconhecer. Quando o homem tá naquela esfera masculina, que ele é atraente por ele estar naquele lugar de homem. Então, nisso, ele tá no lugar do pai, ele tá na esfera do pai. Aquele homem com aquela coisa assim, aquele homem amigo das mulheres, aquele homem querido, fofinho, muitas vezes ele não tá, por ele não estar, né, nessa esfera do homem, ele pode se relacionar, ter atração sexual por mulheres, mas é um homem que não respeita comumente as mulheres. Ele não tem esse respeito pelas mulheres. E os traumas podem ser muitos. Não é só mulher que tem trauma sexual. Tem muitos homens que têm traumas sexuais. Tem muitos homens que foram abusados na infância. Assim como as mulheres. E para os homens, isso ainda é um tabu muito maior hoje, porque para as mulheres isso é uma coisa que se abriu. Então, da mulher ter um lugar, uma sociedade que já está disposta a olhar, a ouvir. Agora, o homem ainda não tem. Hoje, o homem ainda não tem. Para o homem poder falar, expressar um trauma, muitas vezes para ele mesmo, um trauma de abuso sexual, nossa, isso é muito difícil. E muitos são os homens que foram abusados também, psicologicamente e fisicamente. Psicologicamente e fisicamente também. Só que são feridas que ficam ali. São homens traumatizados de diferentes formas. São muitas vezes homens magoados por relações anteriores. Homens que foram muito desprezados. Então a gente vive, por que o Bert Hellinger fala, né? Eu trouxe lá no começo. A paz começa no coração da mulher. Tem algum homem que não saiu do ventre de uma mulher? Não existe. Então, o homem, muitas vezes, ele começa a ir para esse lugar de desprezar as mulheres ou de agredir as mulheres, porque ele teve uma carência muito profunda dessa primeira mulher. Dessa mãe que não pôde, não conseguiu, pelas próprias questões, transferir amor, transferir respeito, transferir cuidado, transferir segurança para esse filho. Então, aqui começa, né, a nascer uma legião de homens que muitas vezes nas gerações anteriores se sustentavam em vícios, se sustentavam no álcool para dar conta desse desprezo das mulheres. Tanto que há uma dinâmica que a gente verifica a nível sistêmico, que o alcoolismo ele está relacionado com o desprezo da mulher. Quando a gente olha essas dinâmicas, o homem alcoólatra, a gente olha sistemicamente, aquela mulher despreza aquele homem. Aquela mulher olha aquele homem de cima para baixo. Aquela mulher caçoa daquele homem, aquela mulher, de fato, dentro dela existe uma dinâmica do próprio sistema, né? E tudo já vira herança, né? E
despreza aquele homem se torna cada vez mais desprezível. E assim, de alguma forma, isso vai sendo passado para as gerações seguintes, que vão manifestando esses desprezos e essa necessidade de compensação de diferentes formas. Então, para o homem, não muda com relação a essas dinâmicas. Tem mulheres feridas emocionalmente, tem homens feridos emocionalmente. Tem mulheres com traumas da infância e traumas sexuais, e tem muitos homens com traumas da infância e traumas sexuais. E para a mulher ainda hoje existe um espaço muito mais aberto para que isso seja olhado, para que isso seja expresso, para que isso seja trabalhado do que o homem. Então é muito interessante a gente começar a observar essa perspectiva dos homens. Tá? Podem colocar dúvidas que vocês tiverem aqui, tá? Gosto bastante de poder interagir com vocês. Se alguém quiser abrir o microfone também e falar, pode ficar à vontade, que eu gosto bastante. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu tinha escrito algumas coisas aqui para não me perder. Eu quero trazer para vocês hoje também, fazer um pequeno desafio para vocês. Nesse momento vai ser para as mulheres, mas o Fabiano também pode cobrar aí no próximo momento, porque a fisiologia das mulheres e dos homens ela é um pouquinho diferente. Mas um pouquinho diferente. Deixa eu só ver aqui. Tá, isso. Então, conhecimento do corpo, a inclusão das nossas emoções, das relações passadas, a inclusão, tomar a mãe, incluir, olha só, tomar a mãe e tomar o masculino que vem das mulheres. Isso é muito interessante, a gente poder fazer esse exercício. Tomar a mãe e tomar o masculino que vem das mulheres. O homem que tem atitudes machistas e não ajuda em casa. Então, aqui a gente começa a entrar nesse campo de julgamentos, né? A gente entra nesse campo de julgamentos, né? Desse homem machista, dessa mulher assim, desse homem assado. O que a gente pode ver desde a perspectiva da constelação familiar é que todas as relações, elas são complementares. Todas as relações, elas são complementares. Não existe uma relação que não seja complementar. Todos nós somos, em algum aspecto da vida, em alguma fase, vítimas, em outra fase, perpetradores. A gente se comporta assim. Em alguma fase, em algum momento, a gente se coloca nesse lugar de vítima, em outra fase, em outro momento, a gente se coloca num lugar mais perpetrador. E muito comumente, observem amorosamente, aquilo que vocês criticam no outro, só existe duas possibilidades. Ou isso está em você claramente expresso, ou você não tem coragem de expressar aquilo que o outro expressa e você o inveja. Isso quer dizer que está em você de forma oculta. Então, às vezes, quando a gente fala o homem machista, a gente pode estar querendo dizer assim, é aquela pessoa que expressa, é aquela pessoa que lida com a agressividade, é aquela pessoa que expressa a agressividade, é aquela pessoa que faz uso da raiva, pode ser de uma forma disfuncional. Mas se isso aqui é algo que me incomoda demais, só existem duas possibilidades. Ou eu tenho essa mesma raiva aqui em mim expressa em outro momento da minha vida, em outra fase da minha vida, ou eu não me permito viver aquela raiva, porque na minha infância eu era proibida de expressar raiva. Eu precisava ser a menina boazinha, que tinha que se comportar, que tinha que ser a mais obediente de todas, e sentir raiva não era permitido. Então, na vida adulta, eu não expresso raiva, mas eu atraio no meu campo a raiva.
Porque a raiva faz parte. O que é a emoção da raiva? A raiva é uma das coisas que nos ajuda a impor limites. É aquilo que faz com que eu consiga me defender diante de uma situação. Que eu corro qualquer tipo de perigo. Alguém que está tentando alcançar um limite que para mim não é seguro, eu faço uso da raiva para poder fazer isso. E se eu não consigo estabelecer esse limite, vivenciar essa raiva, eu vou atrair para o meu campo a raiva. Porque a gente sempre está em busca desse equilíbrio. Então, especialmente a relação de casal, ela é uma grande relação espelho. Ela é uma relação espelho. Das questões que nós temos dentro de nós, que a gente expressa também, as que a gente acaba, às vezes, excluindo, e aquilo que está oculto, aquilo que está oculto. O outro expressa tudo aquilo que está oculto em mim. E eu expresso tudo aquilo que está oculto no outro, ambos, ambos. Tá? Então, o que seria? Pode ser várias coisas, Eliane, pode ser várias coisas, mas a gente sempre, para o nosso próprio processo de autoconhecimento, a gente parte deste lugar. Eu sempre olho antes para mim. Eu sempre olho antes para mim e me faço essa pergunta. Por quê? Essa raiva me incomoda tanto? Por que essa situação me incomoda tanto? Por que isso me incomoda tanto? É algo que eu excluo em mim ou é algo que eu invejo no outro que eu não posso expressar? E aqui a gente vê a relação de casal, a gente entra num campo de conflito, percebe? Como é muito comum a gente falar assim de relação de casal e a gente ter a sensação de que está entrando num campo de conflito, num campo de batalha. Quando a gente fala desse tema. Quanta coisa a relação de casal nos ajuda a crescer. A relação de casal é o nosso maior processo de autoconhecimento. Se a gente puder olhar desde esse lugar, tudo aquilo que incomoda no outro está em mim. Tudo aquilo que me incomoda no outro está em mim. Em alguma parte expressa ou em alguma parte excluída. E aí, às vezes, eu me dou conta que aquele outro tá expressando algo que na minha infância, alguém que eu não suporto expressar. E aí mostra o excluído. Quem eu excluo? E que está sendo expresso através desse homem que está aqui comigo hoje. Ou dessa mulher que está aqui comigo hoje. Então, às vezes, aquela raiva ou aquela agressividade é a agressividade que eu via no meu pai ou no meu avô. E que, por amor à minha mãe, eu tomo as dores dela e não tomo meu pai como pai. E aí, essa agressividade se torna expressa com a pessoa que está comigo, mostrando a minha exclusão. Mostrando a minha exclusão. Vamos ver. E quando a necessidade de frequência no sexo é diferente, os dois gostam, mas com frequências diferentes. Uhum. O homem menos. Sim. Aqui é uma questão de ajustes, de conversa e, sobretudo, não depender do outro para a sua satisfação. Se existe uma intimidade, uma conversa, primeiro ponto, gente, sexualidade não depende do outro. Satisfação em sexualidade não depende do outro. Isso é um folclore. Isso é um mito. De que a mulher depende do homem para ter a satisfação sexual, de que o homem depende da mulher para ter a satisfação sexual. E aí a gente vai observando, né, em nós mesmos, as nossas limitações com isso. Ah, ok, e se a frequência não é a mesma? Tem duas alternativas. Ou se encontra um meio termo, ou a mulher, ou o homem, quem tem mais essa necessidade,
pode se responsabilizar pela sua parte, pelo seu gerenciamento energético, pela sua satisfação. Percebe como para a mulher isso parece meio, sei lá, meio errado, meio feio, meio esquisito? Mas o quanto a gente, nós como mulheres, o quanto a gente se permite? O quanto a gente se permite sentir prazer, estar em contato com essa energia, independentemente do outro. Independentemente. Aí vocês podem pensar, não, mas é que eu não tenho vontade. Não, você não tem vontade porque você não está em contato com a energia. Porque quando você está em contato com essa energia criativa, sexual, você tem vontade. E se você não tem vontade, observe, observe. Tem alguma disfunção acontecendo? Tem algum trauma que ainda não foi olhado? Tem alguma emoção reprimida? Responsabilize-se por isso, mulher. Se responsabilize por isso. Essa satisfação, esse contato com a energia vital não depende de outra pessoa que não de você. Não depende de outra pessoa que não de você. Quando a gente consegue só sentir o nosso corpo, você vai perceber, uau, que energia é essa? Que movimentação é essa? A gente vai estar fazendo hoje. Daqui a pouquinho já a gente vai fazer esse exercício e vocês vão levar esse exercício para vocês. Fazerem esse exercício e vocês, depois, quero que vocês me digam, minha Nossa Senhora Morgana, o que tu fez comigo? Vocês vão me contar o que é, porque vocês vão perceber, puxa, que movimentação de energia é essa? O que é isso? O que está acontecendo? E aí vocês vão se dar conta, nossa, eu tenho mesmo, eu tenho essa energia, eu tenho esse poder, eu tenho esse ânimo. Sim, a gente tem, todos nós, todos nós. Mas observa, coloca esses pontos para você ter como referência, tá? Não tem, se você hoje não tem desejo, não é porque você não tem desejo, é só porque tem alguma coisa que está acontecendo. Observa a questão hormonal, observa a fase da tua vida, observa aonde que você, como você olha para a sexualidade, quais são os limites que você te coloca com relação à sexualidade. E aí vamos falar de sexualidade, erotismo. Por que homem tem muito mais desejo, talvez, sexual do que mulher? Porque o homem pensa muito mais do que mulher nesse tema. Se a mulher entra em contato com o seu erotismo, se permite estar em contato com o que para ela é erótico, que é muito variável de mulher para mulher. Mas se a mulher se permite estar em contato com o que para ela é erótico, sensual, sem dúvida, esse desejo começa a aparecer, essa libido começa a surgir, começa a reacender. A sensibilidade. Cadê? Eu tenho sensibilidade. Falando a verdade, eu tenho sensibilidade na minha zona genital, no meu corpo, eu sinto essa sensibilidade. Como posso melhorar essa sensibilidade? Tá? E a questão do sexo propriamente dito em si. Do sexo propriamente dito em si. Fiz muitas vezes na minha vida, eu faço muitas vezes na minha vida sexo sem ter vontade. A gente vai começar, então, a observar antes de despertar a vontade, o desejo, a libido. E depois criar como vou dizer, essa relação de fidelidade com nós mesmos, de estarmos em contato com o desejo e realizar o sexo com o desejo. Para sair daquele lugar assim que diz, não, o sexo faz parte do combo, sabe? A sexualidade só faz parte do combo. Se não tivesse, tanto faz. Sim, peraí. Só deixa eu ver aqui, tinha mais uma pergunta. Como a gente olha tudo isso? Me explica um pouquinho melhor a tua pergunta, Rita, para que eu possa te auxiliar melhor na resposta, tá? Me explica um pouquinho melhor essa pergunta, que aí fica mais fácil de eu poder orientar aqui, tá, minha querida? Só para desativar aqui, para a Adri queria fazer uma pergunta, quer fazer uma pergunta? Tem uma pergunta, Adri, para fazer? Só abre teu microfone. Morgana, é uma pergunta com uma colocação. Tem também, eu sei que cada caso é um, né? Mas tem a questão sistêmica também familiar, né? Porque
às vezes a gente tem uma sexualidade bloqueada por medo, né? Então, eu só fui, assim, me encontrar na sexualidade depois que eu fiz a menopausa, porque daí eu não ia ficar grávida mais. Porque, assim, era um medo tão grande de ficar grávida, que eu falava assim, meu Deus, e era inconsciente, né? Porque, veja bem, tudo bem, que não necessariamente você faz sexo e você fica grávida, e não necessariamente você precisa estar plena no sexo, né, para você engravidar. Tudo isso é muito relativo, mas no inconsciente coletivo que a gente traz, né, que a gente traz essas mulheres do sistema, o sexo era para fins de procriação. Então, se você faz sexo, você procria. Então, o combo vinha assim, o quanto menos eu fizer, menor é a probabilidade de eu ter um filho. Então, assim, há de se ver que cada mulher traz consigo uma referência do que o sexo representa, né? Mas uma coisa em comum para todas as mulheres é que a maior referência da sexualidade é a mãe. A mulher, ela está muito vinculada com a sexualidade da mãe. Quando a Ótimo. mulher tem medo, por exemplo, de engravidar, pode ser que é porque a mãe, ela passou um trabalho muito grande com os filhos. Ou a mãe passou uma dor muito grande com relação aos filhos. E aí essa filha, lealdade, mãe, quer evitar ou concluir aquilo que a mãe desejava. Toma para si o mesmo destino da mãe ou tenta compensar aquilo pela mãe também. Então, quando toma a mãe, a gente toma a sexualidade por conta disso. Quer dizer, tudo aquilo que vinha de crenças, de medos, de dores, de histórias, aqui pode ficar no passado. E a gente pode viver o nosso presente de acordo. Isso é como se eu vivo as minhas emoções, mas de uma forma atualizada. Esse medo muito profundo que tem, muito possivelmente está vinculado com alguma coisa da mãe. Não, com certeza, Morgana, mas assim, é que o conhecimento liberta, né? E ele chega, no meu caso, ele chegou depois, porque, e eu dou toda a razão quando você fala que é esse olhar para a mãe. A minha mãe, ela tem 10 filhos, então ela ficou dos 20 aos 42 anos, foi o período que ela teve os 10 filhos dela, que foi o período fértil. Então, se eu tenho essa referência, o que eu imagino? 10 filhos não dá para mim, entendeu? Então, a sexualidade, cada realidade é uma, né? Mas na minha realidade era assim, faz sexo se engravida, faz sexo se engravida. Então, era um filho a cada 2 anos. Então, a ideia pré-concebida que cada mulher carrega do que o sexo representa. Então, ele deixa de ser prazeroso, né? Ele perde a questão da saúde, do prazer, da entrega, mesmo porque a gente já carrega que a mulher, nesse período do patriarcado, não tinha prazer, né? Existia um preconceito nisso. Então, eu acho muito bacana a gente olhar para isso, curar essas memórias que a gente carrega, e é um processo, né? Leva um tempo. Eu, pelo menos, tive muito tempo para curar isso, mas, assim, a menopausa foi um presente, porque a menopausa me deu a segurança de que um filho não vem, entendeu? Então, eu acho que vale a pena cada mulher olhar e ver aonde é o seu calcanhar de Aquiles nisso, né? Nesse quesito. Porque só assim a gente consegue se curar. Mas achar que é um processo difícil e demorado é uma crença, porque não é. Para mim foi, né? Para mim levou tempo. Mas Crença. Isso se torna uma crença. No momento que você escolhe, no momento que você decide fazer aquilo que é importante ser feito, que você se dispõe a realizar isso, você pode fazer uma mudança muito rápida na questão da tua sexualidade, na questão da tua libido, na desejo, na questão de tudo isso. Claro que o conhecimento é um pilar importantíssimo, porque sem o conhecimento você não tem a referência. Mas a partir do momento que você tem o conhecimento, você decide fazer,
alguns movimentos com relação a isso, você sente muito, muito rapidamente. Bom, vamos para isso ficar para vocês de uma forma mais palpável, quero convidar vocês para fazer um exercício, tá? Vocês topam comigo fazer um exercício? Esse exercício, bom, eu vou dar uma sugestão para vocês. Então, assim, ó, amanhã, essa mulherada toda vai procurar no Google anatomia da vagina da mulher. E vai lá e vai olhar, e vai conhecer, e vai ver, e vai olhar os pedacinhos, os lugares, tudo. E vai pegar um espelhinho e vai se olhar. E vai buscar um espelhinho e vai se olhar. Ah, não, isso eu não faço, Morgana. Pode esquecer. A gente às vezes pula umas etapas que parecem bobas. Só que essas etapas, elas nos colocam em contato com um movimento, com uma liberdade que nos levam para um outro lugar. Nos ajudam a fazer outros movimentos. É o meu reconhecimento. Eu aqui falo, o reconhecimento de uma parte do meu corpo, puxa, isso é um montão de coisas. Isso é um montão de coisas. Você não tem ideia do quanto você se torna mais livre à medida que você se conhece. À medida que você diz sim para você, exatamente como você é. E você ser desejável não tem nada a ver com o teu corpo. Não tem nada a ver com o teu corpo. Inclusive, tem pesquisas que provam que as mulheres que estão em contato com a sua sexualidade de uma forma mais prazerosa, aquela mulher, sabe aquela mulher que se sente gostosona mesmo, que ela se sente desejável, que ela sabe que ela dá prazer, a maioria está acima do peso. A maioria delas tem sobrepeso. Então não tem a ver com o corpo, tem a ver com a forma que a mulher lida com a sua sexualidade. Não tem nada a ver com o corpo, não tem nada a ver com a idade, não tem nada a ver com isso. Essa pesquisa é feita entre mulheres de 24 a 60 anos. E não tem relação com a idade, tem relação com a forma que essa mulher lida com a sua sexualidade. E a maioria dessa pesquisa se encontra com sobrepeso e tá tudo certo, que não tem a ver com isso, é uma questão energética. Uma vez que você está em contato com essa questão energética do teu corpo, você tem libido, você tem desejo, você tem vontade de viver. Não é a gente dizer, você tem vontade de fazer sexo. Isso também. Mas você tem vontade de viver. É uma energia de vida. Por isso, quando a gente fala sexualidade, a partir de hoje, não vejam como sexo. Vejam, é uma energia de vida. E uma das formas de eu sentir prazer de viver é através do sexo. É através de vivenciar o sexo. E se hoje você não tem essa libido, você não tem esse desejo, considera, olha, primeiro, quais são os seus paradigmas, qual a classificação que você coloca da sexualidade na tua vida. Segundo, você tem alguma disfunção física por conta relacionada com a sexualidade? Alguma questão como vaginismo, infecções crônicas, infecções muito frequentes, infecções urinárias. Você toma medicações faixa preta? Você toma medicações para depressão? Você toma medicações de uso contínuo? Você está num período de menopausa ou de amamentação? Porque tudo isso também altera fisicamente as questões hormonais mesmo no nosso corpo. E aí é interessante você, puxa, vai no médico, entendeu? Vai no médico. De repente você precisa fazer uma reposição hormonal. De repente é importante você ter uma orientação, você fazer alguns exames. E muitas mulheres deixam de viver a sexualidade por uma questão assim, de não estar em contato com essa informação, sabe? E aí, mas eu não tenho desejo. Não é. A tua natureza é ter desejo. A tua natureza é sentir. A tua natureza é ter vontade de viver. Se você não tem, é só porque tem alguma coisa aqui que está bloqueando momentaneamente. Mas se torne responsável por isso. Se torne responsável por isso. Aí depois, outro ponto. Emoções. Emoções. Tem algum trauma passado que talvez você ainda não foi possível integrar, não foi possível concluir? Tem alguma relação sexual que foi muito difícil, que foi traumatizante para você, que você percebe que dentro de ti você cultiva o desejo de aquilo não quero mais, isso eu preciso evitar?
Então, aqui também, se responsabilize por você completar esses duelos. Se você não dá conta sozinha, peça ajuda. Vá atrás, se responsabilize. Ai, não tenho como investir. Pois procura. Procura informação gratuita. Procura no Google. Você não está pagando nem um centavo para estar aqui hoje. Tem muitas outras pessoas que dispõem de muito conteúdo muito bom. Que você pode ali encontrar fontes de informações riquíssimas para você poder dar passos. Mas essa busca é você que tem que fazer. Ninguém pode fazer por você. No momento que eu digo, não, eu vou agora dar conta disso, eu identifico, você pode ter certeza que não tem nada que vai te impedir. Não é uma questão financeira. Não tem nada que vai te impedir de você conseguir fazer isso. Tá? Então, olhem as questões das emoções. Outra questão, né, com relação ao desejo, com relação ali. Você conhece o teu corpo? Conhece o teu corpo? Se a resposta é, mais ou menos, tá bom. Vamos conhecer melhor? Vamos conhecer melhor? Vamos pesquisar? Vamos olhar? Vamos procurar lá no Google? Vamos pegar um espelhinho? Vamos se olhar? Vamos dizer sim para nós? Vamos dizer sim para o nosso corpo? Vamos dizer sim para a nossa história? Vamos colocar essa sexualidade num lugar, ó, o primeiro lá. Não porque tem o sexo, mas porque é energia de vida. Porque eu agora digo sim para a vida, para essa energia. E agora eu quero convidar vocês para vocês fazerem um exercício, que é um exercício que vocês vão, levar para a vida de vocês. Vocês praticando esse exercício, eu tenho certeza, 2, 3 dias vocês vão estar me mandando mensagem. Olha só, é um exercício muito simples. Vocês não precisam ter um conhecimento muito grande de anatomia, mas eu vou localizar vocês, que vocês possam fazer esse exercício. Então, tem a região da vagina de vocês e a região do ânus de vocês. Entre essa região aí, tem um músculozinho ali que se chama períneo, um lugarzinho ali que se chama períneo. Quando você, sabe quando tá fazendo xixi e você faz aquela forcinha, não é força, você tranca o xixi, sabe quando tá fazendo xixi e você tranca o xixi, ali você mexe uma musculatura interna da tua vagina. Você mexe ali alguns músculos. Consegue perceber? Então assim, ó, você tá sentada, imagine que você está fazendo xixi e você tranca o xixi. Percebe que você tem aqui alguma movimentação interna? Nessa movimentação, você movimenta também o períneo e vários outros músculos internos aqui da tua vagina. Esse é um lugar do nosso corpo que ele trabalha com uma movimentação energética muito, muito, muito grande. Então, só vou passar para vocês, né, algumas pequenas restrições. Para mulheres que estão grávidas até a 15ª semana de gestação, não realiza esse exercício. Para mulheres que estão passando por alguma infecção vaginal, não realiza esse exercício. Qualquer tipo de infecção, tendinites, seja qualquer tipo de infecção, não realiza esse exercício. Mas depois que passou pelo período do tratamento, realiza esse exercício. Mulheres que estão com infecção urinária, não realiza esse exercício. Faz o tratamento, depois que terminou, realiza o exercício, tá bom? Só para orientar vocês. Todos os outros casos pode fazer. Pode fazer, não precisa ter medo nenhum, tá? Então, gente, só dar essa recomendação, porque antes é importante fazer o tratamento e depois aí você pode realizar tranquilamente, sem nenhum medo. Então, é muito simples. Vocês viram esse movimento de contração? Vocês percebem? Faz todo mundo aí o movimento de contração. Contrai quer dizer, eu seguro o xixi. Aí você vai perceber essa musculatura interna aqui da tua vagina. Solta. Todo mundo fez? Todo mundo que está aqui? Eu consigo ver a carinha de vocês? Sim? Tá. Então, esse exercício ele consiste de você fazer 2 movimentos. É exatamente isso, só que você tem um tempo para você realizar. Então, você vai fazer 5 vezes nessa frequência assim, ó. Vamos fazer junto, aí depois vocês fazem sozinhos. Contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Espera 40 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. De novo, contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Contrai, relaxa. 40 segundos. Começa a perceber uma coisinha? Sente internamente, dá um espacinho, inspirou profundo. E agora a gente vai fazer... Fabiano sumiu da sala. Agora a gente vai fazer rapidinho. A gente vai fazer mais rápido, como se fosse não só contrai e relaxa, como se tem um segundo aqui de pausa. Vai fazer assim, 1, 2, 3, 4, 5. Nessa não se preocupa, tá? Vocês podem ficar meio atrapalhadinha no começo de fazer, mas depois acontece. Então, faz assim, 1, 2, 3, 4, 5. 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Outra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Só isso. Uma vez por dia. Uma vez por dia. É um exercício que demora nem 5 minutos. Nem 5 minutos. E vocês vão perceber a movimentação de energia que começa a acontecer. Você começa a sentir que o seu estado de ânimo fica diferente. Você começa a sentir uma excitação diferente, que é o que a gente chama, é uma energia de é uma energia criativa que está começando a surgir aqui no corpo de vocês. Então, esse exercício, a gente olhar com muito carinho, cada vez com mais carinho, para nossa mãe, tomar a mãe, desde um lugar de respeito e de reconhecimento. Os pais não precisam que a gente salve eles, os pais não precisam que a gente faça nada por eles que não seja o respeito, o reconhecimento e dizer sim à minha vida e ao meu destino. Começo a me responsabilizar por permitir mais aquilo que é erótico para mim, estímulo da minha sensibilidade, a sensualidade. Através de inúmeras formas, de contos, de histórias, de filmes. Pratica esse exercício uma vez por dia. E depois me contem de verdade como vocês começam a se sentir. Como vocês começam a se sentir. Às vezes, esse lugar de tomar a mãe, ele se torna muito mais fácil quando você está em contato com a tua energia, quando você está em contato com a tua vida. Quando você se sente mais energizado, com mais vontade de viver. Tomar a mãe é muito mais simples. É muito mais fácil. Ok. Uhum. Alguma dúvida? Alguma questão que vocês gostariam de colocar? Não? Então tá, meus queridos. Para hoje era isso. Isso até aqui que a gente pode colocar em termos de conteúdo, tá? Quis trazer algo que fosse prático para vocês, que vocês pudessem levar para a vida de vocês. Esse conhecimento, essa importância, esse olhar sistêmico. E além desse olhar sistêmico, um movimento prático para vocês estarem realizando na vida de vocês. Olhem com carinho para vocês, para a sexualidade de vocês, para o corpo de vocês. Reconheçam, se validem, integrem a vida, a história, tudo aquilo que passou, tudo aquilo que aconteceu.
com relação à sexualidade de vocês. E se você não dá conta, pede ajuda, busca informação. Mas não se permita mais estar parado, estagnado, com relação à tua energia de vida. Faça esse exercício, duvide de mim, pratica uma vez por dia, um exercício tão rápido, tão simples. Vocês vão perceber uma diferença. Mas faça, pratica 5 vezes uma contração forte no segundo par. 2 séries. 5 vezes, 2 séries. Pausa 40 segundos. E depois, 5 vezes bem rápido. 1, 2, 3, 4, 5. 2 séries também. Mas pausa daí 10 segundos. Nessa bem rápido. 1, 2, 3, 4, 5. Pratica esse exercício. Você vai perceber no segundo, no terceiro, no quarto dia, que quando você fizer, nossa, que diferença. E a melhor postura para você praticar é você ficar agora, não na postura completamente deitada, mas nem sentada. É aquela postura como se você está na tua cama com as almofadas atrás aqui, sabe? Que você fica só inclinada. Aí você pode deixar as suas 2 pernas estendidas ou o joelho para cima. As pernas apoiadas na cama, os travesseirinhos aqui atrás das costas. E faz esse exercício que não dura 5 minutinhos. E você vai perceber na hora que diferença que está acontecendo aqui. Movimentação de dia, uma vontade de algo. Uma vontade de algo é bom, né? Vocês vão sentir uma vontade de algo também, certamente. Mas isso tudo é estar em contato com a vida. É estar em contato com a alegria. Só o fato de ver a alegria nos olhos de vocês já me mostra tão bonito no caminho. Porque sim, é a alegria. A alegria de... Quando a gente está no caminho de vida, a primeira coisa que a gente entra em contato é a alegria. Então percebe, se você tem ficado muito triste nos últimos tempos, é porque você tem perdido o contato com essa energia. E é uma energia que está disponível para todos nós. A gente só começa a ter, de diferentes formas, uma maneira da gente se conectar com ela. E uma dessas formas é através desse exercício e através do conhecimento. Esse conhecimento mais amplo, talvez a abertura de uma percepção com relação a esse tema e a possibilidade de você sentir isso mesmo no teu corpo, na tua biologia. Tá? Espero receber aí o feedback de vocês, de como foi, que vocês coloquem em prática, que vocês treinem esse pequeno exercício e tudo mais que a gente foi falando, tá? Que vocês se permitam dizer sim para o corpo de vocês, que você se olhe, tá? Que você se imagine. Eu posso estar compartilhando alguns outros exercícios também que nos ajudam, que nos dão disposição, que nos dão energia, tá? Que vocês podem estar agregando junto com esse exercício aqui. Então tá, muito obrigada, um beijo muito grande, obrigada pelo carinho, pela presença de vocês, tá bom? E amanhã, para quem puder estar aí participando, a gente vai estar falando de um tema aí voltado agora para essa energia focalizada na questão da ação, focalizada na questão dos propósitos, focalizada na questão do trabalho, né? Como que a gente pode canalizar essa energia através da ação, como que a gente entra em contato com essa ação, o que é essa ação, esse servir, que está em contato também com um propósito, uma missão. Tá? Então, a gente vai estar falando disso amanhã, no mesmo horário, às 20 horas, tá bom? Espero que vocês aproveitem, desfrutem. Um beijo muito grande e tenham aí um ótimo descanso para vocês. Tchau, tchau!